bem-vindos a mais um programa Maternidade em Foco, aqui mais um episódio com um tema super interessante que é pré-natal e as principais doenças que podem acontecer durante a gestação. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada super especial, a doutora Daniela. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariana. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz com o convite de estar aqui podendo falar com vocês hoje. Deixa eu contar para o pessoal um pouquinho como que é o seu currículo, como que foi a sua trajetória acadêmica até aqui. A doutora Daniela Novaes, ela fez a graduação na Faculdade Brasileira Univix, né? A sua residência você completou, né, em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2015. É pós-graduada em videolaparoscopia e pós-graduanda em ultrassonografia. É coordenadora da residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui do Centro Universitário de Caratinga, UNEC, e é professora da disciplina de ginecologia e obstetrícia da UNEC. Então, um super currículo também, né? Além de um super ser humano, uma super profissional. Então, olha que honra que a gente tem aqui hoje. Obrigada. Doutora Dani, então, a gente queria que você começasse a falar para a gente um pouquinho da importância, né, de você realizar um bom pré-natal e também, assim, como que são os primeiros passos, né? Qual a frequência do pré-natal? Então, uma pincelada geral sobre essa questão do início do pré-natal. Então, meninas, o que acontece? O pré-natal, eu falo que ele é a parte mais importante de uma gestação, é o pré-natal. Durante todo o pré-natal, e não é só no início ou só no final, enfim, a gente precisa de consultas periódicas. No início a gente faz consultas mensais, geralmente ali vamos falar em torno até do 7º mês, consultas mensais. Do 7º mês até ali o final do 8º, a gente faz a cada 15 dias, e no final do 8º até o nascimento, semanal. Eu falo até o nascimento porque tem muita gente que recebe uma certa alta do pré-natal, né? À medida que se aproxima aí do 9º mês. E, na verdade, isso não existe. E é durante todo o pré-natal que a gente avalia se essa gestante está tendo algum risco durante a gravidez, se ela vai desenvolver alguma doença, uma hipertensão, um diabetes, né? Ou se o bebê vai ter alguma alteração ao longo dessa gestação que precisa ser avaliado. Então, eu falo que para a gente ter um parto bem sucedido e tudo mais, a gente precisa de um bom pré-natal. Sem um bom pré-natal, a gente não tem como garantir nada. Aí é muito importante mesmo essa questão do pré-natal, porque às vezes as pessoas acabam pulando as consultas, deixam para se consultar muito depois, né? Sim. Meninas, o que vocês tiveram aí de experiência com relação ao pré-natal? A Thaís já fez um pré-natal também, né, Thaís? Eu também já fiz. Eu comecei o pré-natal assim que eu descobri, né? Eu estava com 4 semanas, então eu já fui logo fazendo os meus exames, né? Ultrassom, e todo mês eu ia. E eu queria fazer ultrassom também todo mês. É uma coisa até que a gente tem como pergunta, né? Quantos ultrassons, né? Porque todo mês eu queria, para ver se estava tudo bem, né? Enfim, é uma ansiedade de mãe, né? Então, acho que a doutora Dani vai poder falar um pouquinho sobre isso também, né? Doutora Dani, essa questão dos exames, assim, quais são os exames que são fundamentais no pré-natal? E essa questão do ultrassom, tem que fazer ultrassom todo mês? Fazer muito ultrassom é ruim, é bom? Garante alguma coisa a mais? Como que funciona, assim? Isso que a Thaís falou é uma ansiedade de todas as gestantes, que se deixasse eu queria fazer toda hora para ficar vendo o seu neném. E realmente deve ser muito gostoso. Eu não vivi isso na prática ainda não, gente, mas eu falo que a teoria deve ser uma delícia, você poder ver seu bebê toda hora. Mas normalmente o que a gente recomenda, né? A gente segue umas recomendações do Ministério da Saúde. E o que ele diz? A gente tem que fazer não só ultrassom, tá, gente? Então, o exame de sangue também é importante, fundamental. Então, a gente faz exames de sangue e urina, né? No início do pré-natal, que a gente chama no 1º trimestre. Depois, no 2º trimestre, a gente repete esses exames. E mais no final, perto do parto, já no 3º trimestre, a gente faz. Então, a gente repete pelo menos 3 vezes. Lógico que isso num pré-natal que está tudo bem, mas se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, a gente repete o que for necessário, né?
E a ultrassom, a gente não faz todo mês, apesar da vontade, mas normalmente a gente faz assim que a gente descobre a gestação, a gente recomenda fazer uma para a gente comparar se o tempo que está dando na ultrassom é compatível com a data da sua última menstruação, né? Então a gente conta através disso. Aí a gente faz a segunda ultrassom. Na época, a gente chama do terceiro mês, onde a gente vê uma preguinha atrás da nuca do bebê. Então é uma segunda ultrassom que é importante, que a gente chama de translucência nucal. Depois a ultrassom morfológica, por volta aí do quinto mês. Aí eu gosto de fazer em torno do sétimo mês para o oitavo, mais uma ultrassom e no final. Então, ao todo, uma média de umas 5 ultrassonografias é o que a gente faz. Lógico que dependendo se teve alguma alteração ao longo do pré-natal ou alteração no crescimento do bebê, tudo que a gente tem que vigiar mais de perto, a gente repete com mais frequência. Mas se tiver uma gestação que está tranquila, é mais ou menos 5 ultrassons ao longo do pré-natal. Eu queria falar também um pouquinho sobre a importância do pré-natal também para a mulher que deseja um parto humanizado, né? E uma das principais coisas, principalmente eu como doula, que oriento é o pré-natal de qualidade, né? Porque essa mulher só vai poder realizar esse parto humanizado se tiver tudo ok, né? Então, é bem importante também, né, a gente falar, porque casa de parto, por exemplo, ela só aceita a gestante para parir se o pré-natal tiver tudo ok. Se não tiver, eles não aceitam. Em São Paulo, né? Porque em Caratinga eu sei que não tem casa de parto pelo SUS, eu acho que não tem, mas em São Paulo já tem. Quem dera. Quem dera. E Dani, acho que é interessante essa questão que a Priscila falou, porque assim, as pessoas que moram, por exemplo, em um lugar maior, que não tem mesmo acesso, às vezes, a um profissional, assim, né, com tanta facilidade, não tem plano de saúde, elas também podem fazer esse pré-natal pelo SUS, né? Sim, sim. Na verdade, o pré-natal, gente, eu falo que ele tem que ser o mesmo, seja no SUS, seja no privado, independente de qualquer coisa. A mesma conduta que eu adoto no meu consultório particular, com as minhas gestantes, eu faço exatamente igual na prefeitura que eu atendo, entendeu? A mesma quantidade de exame, os mesmos exames, mesma quantidade de ultrassom, é tudo mesmo. Eu acho que a gente não tem que diferenciar o pré-natal porque a assistência é pública ou particular. Eu acho que isso não existe. Então, e orientação, gente, que o pré-natal também não é só fazer os exames. A gente explicar tudo que a gestante vai passar ao longo do pré-natal. Cada fase da gestação, a gente sabe que, né, vocês que já engravidaram, vocês sabem que cada fase tem uma característica que é mais comum ela sentir ou não. Orientar no final o que é importante dela saber os sinais de ir para a maternidade. Então, quando ela tem que procurar uma assistência hospitalar, né, que significa alguma urgência, alguma coisa. Então, isso tudo é o pré-natal. E eu falo porque muitas vezes eu tô lá na linha de frente, lá no plantão, e no plantão SUS, né? E chega muita gente sem saber nada, sem saber o que é um trabalho de parto, sem saber quando a hora que ela tem que ir para a maternidade. Eu acho isso. E o pré-natal que peca nisso, né? Porque isso é função do pré-natal. Né? E assim, é legal você ter essa visão, porque você, além de médica, você é professora, né? Então você está formando pessoas que possivelmente ou vão estar na atenção básica, fazendo esse pré-natal pelo SUS, talvez, um PSF, ou vão, talvez, serem obstetras no futuro, né? Então, é importante, né? É muito interessante que você tenha essa visão e você esteja na base também formando médicos novos com esse olhar mais humanizado também, né? Isso tem muito valor, né? Sim. Então, assim, aí tudo bem, tá tudo bem, tudo certo, mas podem acontecer algumas doenças na gestação, né? Algumas intercorrências, algumas condições, e a gente definiu aí falar sobre as duas mais comuns, que seria o diabetes gestacional e a hipertensão também, né? E os seus agravamentos, as suas consequências. Então, conta pra gente como que seriam assim, os primeiros sinais que uma gestante precisa estar atenta de que ela possivelmente tenha diabetes gestacional e, né, quais consequências que isso poderia trazer, porque é importante a gente estar vigilante com relação a essa doença. Uhum.
Na verdade, você falou muito bem, Mariana, porque realmente o diabetes e a hipertensão, elas são disparadas duas doenças muito comuns na gestação. Infelizmente. Eu falo que a gente tem que mudar essa rotina aí do que está acontecendo. Isso vai muito do nosso estilo de vida, né? A nossa alimentação, o nosso jeito de se comportar, fazendo ou não atividade física, influencia demais também durante a gestação. Infelizmente, são duas doenças muito silenciosas. O diabetes, principalmente, o gestacional, ele começa de uma forma silenciosa. Então, muitas vezes, nem sempre ela vai abrir um quadro muito com sintomas. Geralmente, a gente pensa muito em diabetes quando a paciente começa a sentir muita fome, além de um normal, ela sente muita fome, muita vontade de fazer xixi. Claro que gestante, como vai ao banheiro toda hora fazer xixi, isso passa um pouco, confunde com o que é da gestação mesmo, né? Mas normalmente quando ela chega a esses sintomas é porque realmente a glicose dela tá bem alterada, né? E a gente tem não só de sintomas da mãe, mas alguns outros dados através do pré-natal que a gente vai descobrir e suspeitar de diabetes através da ultrassonografia. Se eu vejo na ultrassom um bebê com crescimento muito excessivo, né, além de um normal, ou um bebê que está com a quantidade de líquido além do normal, eu também tenho que suspeitar do diabetes. Mas realmente é uma doença extremamente comum no nosso meio. E a outra forma da gente rastrear é através dos exames de sangue que a gente faz. No primeiro, na metade da gestação e no final dela. Porque o diabetes ele pode aparecer em qualquer momento da gestação. Parece que teve uma mudança, né? 2017, não tenho certeza se é 2017, antes a glicemia era, o valor de glicose, né, no sangue diminuiu um pouco. Você consegue pegar uma quantidade maior de mulheres com essa condição. Isso. É porque antigamente, de acordo com o valor da glicose, né, no sangue, você não precisava nem pesquisar durante o pré-natal o diabetes propriamente, né? Que é aquele líquido bem doce que a gestante toma. A gente chama de teste oral de tolerância à glicose, mas é esse líquido bem adocicado. Aí nem precisava. Aí o que depois de mais ou menos 2017 mesmo, que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos tentar, para a gente fazer cada vez mais o diagnóstico, a ideia é fazer mais diagnóstico, a gente vai diminuir esse ponto de corte da glicose para a gente exatamente ver quem tem maiores riscos. Então, hoje, o nosso ponto de corte para a glicose durante a gestação, a gente considera normal abaixo de 91. Qualquer valor acima disso, a gente já pensa em alteração. A gente não olha aqueles valores de referência lá no exame de sangue, não. Aqueles valores é para adulto e não gestante. Não serve para a gente, porque ainda tem muito médico que olha aqueles valores de referência. E aí a gente perde o ponto de corte. Entendi. É super importante isso. Thaís, você quer me acrescentar mais algumas perguntas sobre diabetes? Uma coisa que a gente sempre ouve, assim, né? Perguntas de mulheres grávidas que tiveram um diagnóstico. Se o diabetes gestacional, ele tem cura depois que o bebê nasce. Nasceu o bebê, tô livre do diabetes gestacional. Então, isso eu não posso nem dizer que sim nem que não. Por quê? A gente tem que entender que quem desenvolve o diabetes na gestação já é uma mulher que já tem maior risco aí na sua vida mais adulta, seus 40 e poucos, 50 anos, de ser diabética, né? Quem desenvolve diabetes na gestação já significa que o pâncreas dela, que é o órgão que vai ajudar a compensar essa glicose, não está funcionando tão bem. Então, já mostra que ela já tem um risco de ficar diabética. E pode ser, Thaís, que realmente melhore depois do parto, a grande maioria das vezes melhora, tá? Mas tem mulheres que não melhora, que ela permanece diabética aí depois ao longo da vida dela. Então, o que a gente aconselha? Quem teve o diabetes na gestação, depois de mais ou menos 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio mais ou menos do parto, repetir o exame de glicose. Aí a gente vai ver se ele vai permanecer, se ele ficou normal, ou seja, entre aspas, ela ficou curada, mas eu aconselho o resto da vida dela ela seguir uma alimentação adequada, fazer exercício físico, por conta do risco maior que ela tem, né? Mas se ela
Continuou com a glicose alterada, aí sim a gente vai fazer com um cuidado mais importante, assim, né? Uma orientação mais importante para ela. Então, se essa gestante já teve o diabetes gestacional, tem que ficar com a luzinha de alerta, né? Tem. Porque em algum momento, realmente, alguma coisa estava errada ali, né? Exato. Então, precisa continuar cuidando da alimentação mesmo, atividade física, enfim, né? Para talvez prevenir essa do futuro aí, né? Legal. Posso fazer uma observação? Pode, claro. Só para a gente falar da importância da questão do diabetes, porque muitas vezes a gente não valoriza, né? A gente, que eu falo assim, alguns profissionais ou própria paciente mesmo, mas aumentou pouco a minha glicose, nem é tão assim. Mas, gente, o diabetes, ele é sério. Ele não é qualquer coisa. E ele tem repercussão tanto para a mãe, porque é o organismo dela que está sendo agredido o tempo inteiro, como para o bebê. Então, o bebê ele vai ter repercussão. Para vocês terem noção, a mãe que desenvolve diabetes na gravidez, aquele neném que está dentro da barriga dela, ele já nasce com predisposição de ser diabético também. Tipo, ele não fez nada, ele ainda não se alimentou com nada, ele não, entendeu? É um bebezinho ainda, mas ele já tem risco de ser diabético porque a mãe dele tinha diabetes na gestação. Então, é uma doença séria, uma doença importante, que precisa realmente de um acompanhamento. O bebê, quando nasce, ele precisa ser acompanhado da glicose dele, porque corre risco de cair a glicose. Então, são várias repercussões que já acontecem no organismo desse nenenzinho, que é importante por conta do diabetes. Então, precisa sim ser acompanhada, tratada e controlada, é o mais importante. Excelente. Era uma das outras perguntas, né? Essas consequências, né, pro bebê. Agora eu vou deixar com a Priscila, com as perguntas aí da hipertensão. Tá bom. Então, né, a gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, a hipertensão é a segunda maior causa de morte materna, né, no mundo, né? Só perde para hemorragia. E no Brasil é a primeira, né, causa de morte materna, né? Então a gente vê que realmente a hipertensão arterial é muito grave e merece muita atenção também, né? E que aí pode, a partir dela vem eclâmpsia, né? E eu queria saber, queria que você explicasse um pouquinho o que é, né? Quais os riscos, o que pode acontecer e como que a gente pode cuidar e tratar da hipertensão caso ocorra durante a gestação. Tá, joia. Eu vou falar rapidamente, só para vocês entenderem a diferença de classificação que a gente fala. Porque tudo, digamos, é uma pressão alta, né? O que a gente considera alto na gestação? Acima de 14/9, tá? Então, qualquer pressão 14/9 para cima, para a gestante já é alta. E o que a gente vai falar que é pré-eclâmpsia? Porque às vezes tem alguns nomes que confundem. A pré-eclâmpsia é esses mesmo 14/9 ou mais, só que depois da 20ª semana de gestação. Ou seja, então, depois da metade da gravidez em diante, que eu se desenvolver pressão alta, que eu vou chamar de pré-eclâmpsia. Antes disso, por mais que tenha sido descoberto na gestação, a gente chama ainda de hipertensão crônica, porque ainda foi antes de 20 semanas, tá? E a eclâmpsia, ela surge quando eu tenho um agravamento dessa hipertensão, dessa pressão alta. É quando a mulher tem crise convulsiva. Aí ela passa a ser chamada de eclâmpsia. E você falou muito bem, Priscila, realmente, no Brasil, a principal causa de mortalidade materna é a hipertensão. E, infelizmente, a gente vê que quando a mulher chega a convulsionar, ou seja, ela chega até a eclâmpsia, o risco de mortalidade dela aumenta, assim, de uma forma absurda e até assustadora, porque chega a mais de 50% do caso de mortalidade quando eu chego até a eclâmpsia associada, né? Então, realmente, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Por isso que eu falo, o pré-natal. É durante o pré-natal
que eu vou estar ficando atenta a essa gestante, se ela não vai inchar muito, sempre avaliando a pressão arterial. Então, assim, é um absurdo eu examinar uma gestante e não avaliar a pressão dela. Não, doutor, mas a minha pressão sempre é boa, pode ficar tranquila. Não, meu anjo, eu estou tranquila, mas eu vou olhar a sua pressão, entendeu? É inadmissível a gente atender uma gestante independente do tempo de gravidez dela e não ser olhada a pressão. E a gente ter atenção, poxa, tá querendo, parece aumentar, ou ela tá tendo alguns sinais, que um dos primeiros sinais é o inchaço. Claro que no final da gravidez é comum ter um inchaço, mas nos pés, nas pernas é comum. Agora, aquela gestante que desde o início fica muito inchada e além dos pés e pernas, ela incha muito barriga, os olhos, eu falo que essa região ao redor dos olhos é a mais importante para a gente falar assim, gente, isso, aí eu brinco assim, isso tá cara, focinho e rabinho da pré-eclâmpsia, porque esse inchaço nos olhos é extremamente característico, entendeu? Então, são tudo sinais que a gestante vai trazendo para a gente, e a gente também olhando, conhecendo, a gente já vai suspeitando. Então, é uma excelente forma da gente suspeitar. E sempre ela vai ter algum sintoma, ou às vezes ela não vai nem perceber e pode estar com a pressão alta. Infelizmente, a hipertensão é igual ao diabetes. Ela pode estar com a pressão alta e ela não sentir nada. Pode. Por isso é importante o pré-natal, né? Exatamente, porque às vezes eu preciso mesmo desse acompanhamento, do monitoramento para poder fazer o diagnóstico, entendeu? Doutora... Mas às vezes ela pode sentir uma dor de cabeça, a pressão na nuca, que é muito característico também da pressão alta, são os principais. E outra coisa, o enjoo. Muita gente com pressão alta pode ficar com enjoo, vontade de vomitar, aquela mal-estar, e às vezes isso ser da pressão alta. Interessante, Eu né? não sabia. Porque às vezes Doutora, associa que é da gravidez, e às vezes pode ser a pressão. Nem sempre pode ser a pressão. deixa eu fazer uma pergunta, que é uma curiosidade mesmo. Aquela síndrome HELP, eu tenho uma conhecida minha que teve. Ela não tinha sintoma nenhum, pressão ok na gestação toda. Isso é um agravamento de uma pressão alta ou pode acontecer em qualquer pessoa desde que ela tenha, sei lá, uma predisposição genética ou não tem nada ligado? Pode acontecer com qualquer pessoa. Na grande maioria das vezes, a síndrome HELP, ela é uma complicação da hipertensão. Então, normalmente, a gente fala que a pré-eclâmpsia, a pressão alta, ela é evolutiva. Ela vai piorando à medida que passa o tempo. Então, começa com apenas entre aspas, né? Apenas uma pressão alterada, depois ela vai piorando. Aí ela pode evoluir com a eclâmpsia, que é a convulsão, ou ela pode evoluir com essa síndrome HELP que você falou. Esse significado de síndrome HELP, na verdade, é uma tradução de algumas alterações que a gente tem nos exames, né? Nos exames de sangue que a gente faz, e que a gente faz essa classificação. E normalmente, por isso que eu te falei do enjoo. É sinal de gravidade, por exemplo. Se eu tenho uma gestante que tem pressão alta, aí ela começa a sentir enjoo, ela começa a ter dor no estômago e ficar muito nauseada. E ela começa a ver como se fosse vários vagalumezinhos, pontos brilhando, piscando assim. Isso é sinal de gravidade dessa pressão alta. Então, é coisa que a gente tem que correr para o hospital mesmo para poder fazer uma avaliação melhor desse quadro. Mas, na grande maioria das vezes, Mariana, é uma complicação da hipertensão. Da hipertensão, entendi. A hipertensão também, gente, aí, assim, tem as formas de tratamento, né? Tudo a gente vai depender do tempo de gravidez também que ela desenvolve essa pressão alta. Se for muito no início da gestação, às vezes a gente tem que entrar com medicamento, né? Faz antihipertensivo oral, que a gente fala, para poder controlar. Mas todas as vezes, a partir do momento que eu já faço um diagnóstico de pressão alta, essa mulher, essa gestante, ela já precisa ser acompanhada mais de perto. Então, uma consulta que ainda seja a cada mês ou 15 dias, a gente já tem que encurtar esse período de consulta para poder a gente estar fazendo uma avaliação mais de pertinho. E dependendo dos níveis de pressão, a gente tem que encaminhar para a maternidade para fazer sempre uns exames de sangue, exatamente para a gente excluir essa síndrome HELP e às vezes até
tem que necessitar de medicação venosa para poder controlar a pressão. Então, realmente, a gente tem algumas complicações da pressão alta que elas são importantes. Até mesmo um descolamento de placenta. Quem tem pressão muito alta pode fazer um descolamento de placenta. Isso é uma urgência obstétrica. E as chances, né, de morte materna e também fetal, né, o que isso pode interferir para o bebê também? Quando eu tenho, Priscila, uma pressão muito elevada, eu dificulto um pouco o sangue que chega para o bebê. Então, quando a pressão da mãe está muito alta, o meu bebê pode entrar em sofrimento, que a gente fala. Então, se chega pouco sangue para o bebê, e todo o bebê ele se alimenta através do sangue que chega, né? Então, através da glicose, que chega através do cordão umbilical, e todo o oxigênio desse bebê também chega pelo cordão. Se está chegando pouco sangue para o bebê, o meu bebê vai ficar com pouca oxigenação nele, e vai diminuir nutriente. Então, é um bebê que, se for algo aos poucos, né, que for acontecendo com ele, o bebê tenta ir se adaptando. Aí é um bebê que vai crescer pouco, pode ter diminuição de líquido amniótico, e se for uma complicação muito grave, o bebê pode ir a óbito sim. Se a mãe faz picos, né, muito elevados de pressão, infelizmente pode comprometer a vida do bebê, e o bebê ir a óbito também. Então, além de óbito materno, eu posso ter do bebê também, por conta de pressão alta. É muito sério. A gente tem que, muito sério, tem que se cuidar, né? Tem que fazer o pré-natal. Tem. E ficar atenta a essas medições, né? Igual a doutora Dani falou. Aferição de pressão, né? A gente não pode achar que é algo... é coisa simples, não precisa ferir minha pressão, tá tudo bem, né? Então, e às vezes o médico que a gente vai, que as pessoas vão, às vezes não se atenta para isso. Então, também chamar a atenção das gestantes, né? Se o seu médico não falou, vamos aferir a pressão, então você pede. Eu gostaria que você olhasse minha pressão, porque se o médico não teve essa atenção, né? Se você não tem possibilidade de trocar de médico, às vezes, né? Não tem. É por isso que é importante, né? A informação, né? A gestante se informar, para ela questionar, porque quando a gestante também ela não tem informação, ela acha que é comum aquela conduta e ela vai levar numa boa, né? A informação é que vai trazer as questões, e aí essa gestante ela pode começar a questionar mais, caso aquele pré-natal não esteja de acordo. Uma coisa interessante também é que tem a cartilha do SUS, né, de pré-natal. Quem faz o pré-natal pelo SUS tem acesso a essa cartilha, ela tem na internet. Depois aqui no final desse vídeo a gente vai colocar o link para vocês baixarem. E vale a pena, porque ali ensina, né, ajuda as mulheres às vezes que não têm informação a saberem quais os exames que elas vão precisar fazer. Fala também um pouquinho, né, dessas doenças que são bem comuns durante a gestação. Então é bem legal tá informada. A informação é o melhor enxoval, não é isso que o pessoal costuma falar hoje em dia, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com essa fala. Também. Exatamente. Gente, doutora Dani, isso. E Priscila falou, achei interessante essa questão do cartão, do caderneta. Vocês, por exemplo, igual você dá plantão no SUS. Aí você recebe uma gestante. E você também tem que... Esse cartão é importante para vocês também, né? Para vocês verem se a pressão foi anotada, como que foi essa gestação toda. Porque senão chega uma gestante lá passando mal, não sei, e você não tem nem como saber o que aconteceu com ela a gestação inteira, né? Sim. Nossa, e isso, Mariana, é muito comum. E eu fico para morrer com isso, porque eu pego o cartão, não tem nada preenchido, ou se tem uma ou duas consultas, aí eu perco o parâmetro do que é o normal dela de pressão, entendeu? Eu perco o parâmetro do ganho de peso que ela teve na gestação, porque se ela ganha muito peso, ela aumenta o risco tanto da pressão alta como do diabetes. Então, são várias coisas que, na verdade, um cartão de pré-natal bem preenchido, eu não preciso de mais nada. Eu sei a gestação inteira dessa mulher baseada no cartão de pré-natal. Mas, infelizmente, tem muita gente que não anota, acha que é bobeira. Mas eu que vou fazer o seu parto e aí não precisa do cartão. Tá, mas e se ela passar mal, precisa do atendimento? Eu não sei nada dela, entendeu? Então, assim, eu falo que, igual a Priscila comentou,
informação é a base de tudo, gente. A gente não quer, vou incentivar brigas. Não é isso a ideia, pelo amor de Deus, mas é trazer informação para vocês poderem argumentar. Então, eu incentivo a todas elas. Falo, ó, quem eu atendo sem cartão, eu falo, você vai votar no seu médico essa semana e vai pedir um cartão de pré-natal. Se ele falar que não vai te dar, você fala que não vai sair de lá enquanto ele não te der o cartão. Porque é direito da gestante isso, gente. E isso, assim, é o Ministério da Saúde que está falando. Não sou nem eu, Daniele, né? É pelo Ministério da Saúde. Então, o cartão ajuda demais a gente, sem dúvida. E quanto mais informação, mais as mulheres podem questionar, realmente. Porque tem muita gente que não faz nem escutar o batimento do bebê. Tem gente que escuta. Profissional ruim tem em todo lugar, né, gente? Mas também tem muitos profissionais bons também. Com certeza, e com certeza. A gente tem que encontrar, pesquisar, principalmente a gestante, né? Porque gravidez não é doença. Então, a gente tem que procurar profissionais que a gente sabe que vê a gravidez como um processo natural, né? E que tá ali para apoiar e ajudar caso precise, né? Realmente de alguma ajuda, de algum apoio, né? Por isso que o pré-natal, mais uma vez aqui, é importante. Essa questão do cartão, eu vivi bem na pele isso, né? Só que o meu, graças a Deus, era bem preenchido. E aí eu tive a intercorrência de um parto prematuro. E quando eu cheguei no hospital para internar, quase eles não me perguntaram nada. Eles foram só no cartão. Ganho de peso, pressão, exames. E ele ainda mandou um encaminhamento falando o que tinha acontecido, como que estava, papapá. Então, assim, foi... né, os meus dados de 8 meses estavam ali. Então, ninguém nem precisou ficar assim, Thaís, mas isso e aquilo, né? Então, assim, é bem interessante realmente essa questão. É um documento, é o nosso documento, né? Exato. Não tem... Eu nem andava sem. Onde eu ia, meu cartãozinho estava lá comigo. Então, realmente... Mas é isso mesmo que a gente orienta. Aonde a gestante for, ela levar o cartão do pré-natal dela, porque pelo menos tem tudo resumidamente, né? Mas ela levar, porque eu até falo assim, se acontece, Deus me livre, guarde alguma coisa com você, que você não consegue conversar, o seu cartão vai te mostrar tudo que você precisa teoricamente responder, né? Então, realmente, o cartão é fundamental. Eu queria puxar um pouquinho para o meu lado, doutora Dani, te perguntar se você orienta as suas pacientes de fazer o pré-natal odontológico, porque antes tinha aquele mito, né, que gestante não poderia nem passar no consultório, né, não podia passar nem na porta, que se fizesse algum tratamento dentário ia causar mal para o bebê. E hoje a gente sabe que é exatamente o contrário, é necessário esse pré-natal odontológico, porque quando a gestante, essa alteração hormonal, ela causa uma sensibilidade maior na gengiva, aumenta a vascularização de toda a mucosa. E isso pode aumentar o sangramento, e se a pessoa tiver placa ali, pode causar um problema periodontal e levar até o parto prematuro. Se você indica isso ou se você não indica... Não, com certeza indico. A gente tem várias infecções na boca, né? Seja dente, gengiva, tudo isso aumenta o risco de infecção. Se eu aumento o risco de infecção, eu aumento o risco de parto prematuro. Eu aumento o risco, até dependendo se for muito no início da gestação, de um abortamento, dependendo da gravidade, né? Então, o pré-natal odontológico, ele é fundamental, sim. E eu incentivo todas a passarem. Eu faço, e a maioria dos dentistas também, Fernanda, eu não sei, mas eles têm um pouco de medo de cuidar de gestante, né? Exatamente. Por eu mandar muito, eu faço muito laudo, autorizando a gestante a fazer o tratamento que for necessário. Porque volta tudo. Doutora, você pediu para ir no dentista, mas ele está pedindo um laudo seu autorizando. Aí vai eu escrever que eu autorizo o procedimento tal. E assim, eu fico boba porque eu falo assim, gente, até entre os dentistas não tem o hábito de cuidar de uma gestante, né? E aí eu faço, quase todo dia eu faço um laudo para o dentista, porque todos eles me pedem. Ninguém faz nada sem olhar. E é fundamental, gente. Pode fazer qualquer tratamento. Eu falo, pode fazer qualquer tratamento. Exatamente. E tem aquele mito, não pode aplicar anestesia com vasoconstritor. Mas, gente, a adrenalina ali, o vasoconstritor só vai ajudar, vai prolongar ali a ação do fármaco, né? E vai ser muito mais, menos estressante para a gestante, né? Se você
souber, né, gestante ir no horário de tarde, de manhã, que geralmente ela tem alguns enjoos, então é melhor ir na parte da tarde, né? Sim. Posicionar a cadeira direitinho e orientar ela, vai ser tudo maravilhoso, né? Eu falo que, na verdade, é só o profissional ajustar a gestante, entendeu? Igual você falou, a questão do horário, cadeira. Mas o que eu fico impressionada é que, tipo assim, é o hábito mesmo. A gente sabe, tudo bem, que gestante tem particularidades, não são todos os medicamentos que a gente pode utilizar, né? E dependendo do tratamento dentário, precisa de um anti-inflamatório. Essas coisas a gente ajusta. É o que eu falo com todas elas. A gente faz outras formas de aliviar sua dor depois, mas o tratamento, ela tem que fazer, né? Seja um canal, uma limpeza, qualquer coisa, ela tem que fazer um tratamento para a gente evitar que essa infecção ou essa alteração vire uma infecção e piore o quadro dela, complique a gestação. Então, eu sempre autorizo fazer qualquer tratamento dentário. Eu estava lendo um artigo que eu estava vendo que eles fizeram uma análise lá de gestantes que tiveram parto prematuro e na hora que foi buscar o histórico dessa gestante, a maioria estava com doença periodontal. Sim. Não, isso já é mais do que estabelecido. Isso daí não tem a menor dúvida de que as infecções periodontais podem levar a parto prematuro. Isso já é mais do que estabelecido já. A gente sabe que é muito comum infecção urinária durante a gestação. Eu mesma conheço várias amigas, eu tenho várias amigas que tiveram bem no início até da gestação. E aí, quando acontece, como que a gente faz? O exame de urina, ele faz parte do pré-natal? Ou a gestante que tem que pedir? Como que funciona? Não, o exame de urina, ele faz parte do pré-natal. Independente dela estar sentindo ou não alguma coisa, tem que fazer o exame de urina. Claro que eu fiz o exame, deu, vamos supor, negativo, exame de urina negativo, não tem infecção. Mas ela sentiu alguma coisa, eu repito ele antes. Mas a gente ele faz parte do protocolo dos exames de primeiro, metade e final de gestação. Porque realmente a infecção urinária, ela é extremamente comum na gravidez. Tá? E muitas vezes a gestação é tão particular que é uma das poucas situações em que eu trato somente uma infecção no exame. Mesmo que a gestante não esteja sentindo nada de nenhum sintoma de infecção urinária, mas eu vejo o exame dela que tem a infecção, eu sou obrigada a tratar, porque a infecção, ela pode aumentar o risco de parto prematuro e além dela estar, por exemplo, localizada mais na bexiga, a gente fala que ela pode subir, agravar e subir para os rins. E aí a gestante ter que internar, aumentar ainda mais os riscos. Então, a infecção urinária, ela tem que ser uma das coisas que tem que ser acompanhada, né? E sempre tratada. E é tão importante que a gente sempre, depois de um tratamento, repete o exame de urina para confirmar de que eu tratei. Eu tenho que ver um exame lá escrito negativo. Só assim que eu vou sossegar. Senão, não. E aí trata com antibiótico mesmo? Trata com antibiótico. A gente tem os antibióticos específicos na gestação, né? E a gente trata com antibiótico. E pode causar abortamento? Se for no início da gestação e não for uma infecção tratada, pode. Pode sim. Legal, então é bem importante também, né? Tá controlando isso. Eu vejo muita gestante que realmente não tem sintoma. Tá com infecção, mas não tá sentindo nada. Essas mesmo assim a gente trata. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar aqui registrado, que a gente não pontuou? Eu, assim, acredito que em termos das principais alterações ao longo do pré-natal, a gente falou de todas, né? E o que eu só queria deixar de mensagem é para gestantes se cuidarem cada vez mais, ter uma alimentação saudável, gente, que isso é fundamental. Fica essa dica aí, uma alimentação equilibrada. Lembra que tudo que você come vai passar para o seu bebê. Então, faça um pré-natal direitinho, faça as consultas, faça todos os exames que os médicos pedirem, não fique enrolando também, para a gente poder sempre ter um pré-natal adequado, se tiver que descobrir alguma coisa, descobrir cedo e resolver cedo também. Isso que você falou é bem legal, porque geralmente no primeiro filho a gestante faz tudo, né, que é exame. Mas eu percebo que no segundo filho elas dão uma relaxada. Terceiro, né, de então, exame.
Pois é. Então, gente, cada gestação é uma, né? Tem que deixar isso bem claro também, né? E não volta atrás, né, Priscila? Então não adianta depois se arrepender. Ai, que eu podia ter feito aquilo outro. Não tem jeito, gente. A gestação ela é única e é tudo e não volta. Então eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Doutora Dani, obrigada. Quero agradecer aqui a sua participação. Além de ser uma pessoa assim super simpática, se comunicar super bem, né? Uma profissional muito humana e uma profissional muito técnica, com muito conhecimento, e tenho certeza que vai fazer diferença aonde você estiver atuando. Então, acho que foi um privilégio para a gente ter você aqui com a gente no nosso programa. Sim. E torço para você poder manter essa parceria com a gente, quem sabe um tema futuro, a gente vai pensando aí, tá bom? Muito obrigada mesmo e tudo de bom para você. Já te conhecia porque a Thaís falava muito bem de você e realmente foi muito enriquecedor esse bate-papo, foi incrível. Obrigada. Mais uma vez, meninas, muito obrigada. Eu espero, né, ter contribuído um pouquinho para vocês. E com certeza, tomara que muita gente assista para a gente levar a informação, que é o nosso grande objetivo, né? Todas nós estamos aqui nesse intuito de levar cada vez mais informação. Estou aqui à disposição, de coração aberto, precisar de qualquer coisa, até faz o maior carinho, eu venho participar de novo, tá? Obrigada mesmo. Então, a gente queria agradecer, né, a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado bastante, como a gente gostou de ter esse papo, assim, super esclarecedor e muito legal com a doutora Dani. E quem tiver dúvida, né, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que vai aproveitar essas informações, gestantes, quem quer engravidar, amigas. E faça seus comentários, curta o nosso canal, curta nossos vídeos. A gente vai deixar também aqui no final desse vídeo o link do Instagram da doutora Dani. E quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta para os próximos programas, sobe a pergunta com a hashtag maternidadeinfoco.tv e aí a gente vai dar uma analisada e quem sabe a sua pergunta não pode ser respondida no próximo programa. Semana que vem, então, tem mais. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.